Esses dias foi o Halloween e eu resolvi vasculhar umas fotos antigas que eu tenho espalhadas pelas nuvens afora. Eu queria rever algumas fantasias que já vesti por aí e foi então que um fenômeno curioso e recorrente aconteceu. Eu olhei para uma foto que eu tô vestido de Freakazoid lá em 2011, numa festa fantasia que rolava na minha faculdade. E ao olhar para aquela foto me veio uma sensação muito esquisita, a de que quem viveu aquilo não era eu. Eu acho que é o tempo que cria uma distância grande entre o hoje e o evento. E acaba que essa sensação aparece. Eu não sei direito explicar, mas a sensação é de que aquilo aconteceu em outro Vidaniverso. De que era outro ali, não exatamente eu. Mas eu não sou maluco, eu acho. Eu sei que era eu ali, eu sei que eu vivi aquilo. Eu tenho memórias disso. Mas elas já apontam para um local tão distante no espaço-tempo que me dá a sensação de que aquilo talvez não me pertença mais como um dia me pertenceu. Isso só rola comigo? Sério, alguém pode me dizer se isso é só comigo? Porque se for só comigo, talvez essa teoria do Vidaniverso seja real e eu de fato tenha trocado de dimensão em algum momento e não tenha memórias o suficiente porque não era eu. Talvez eu seja um viajante interdimensional, uma variante de mim mesmo, imagina? Mas eu acho que não. Eu acho que a verdade é mais simples e que ela está em algum lugar desse programa. Digo, estará. Porque enquanto eu gravo esse monólogo, eu ainda não gravei o bate-papo. Eu tô no passado. Então vai saber o que vai sair dali, né? E isso é parte do que eu quero falar hoje. De como lidamos com o nosso passado entre nostalgias que abraçamos e memórias das quais preferimos desapegar, para não reativar sofrimentos. E sabe o que é mais louco? Ao mesmo tempo que o passado existiu, ele não existe mais. Calma, talvez tenha ficado um pouco confuso. Eu vou tentar de novo. Quando a gente viveu algo no passado, não necessariamente a gente está vivendo aquilo ainda no presente. Então o passado, embora tenha existido, não existe mais. Ainda assim, o passado é tão vivo no nosso presente, né? Afinal de contas, quem seríamos nós sem nossas vivências do passado? Sem os aprendizados felizes e, ao mesmo tempo, sem os traumas. Nem quero entrar no mérito da discussão se seríamos pessoas melhores ou piores, mas tenho a certeza de que seríamos pessoas diferentes. E se o passado, embora não mais exista, segue vivo, imagino quão biruleibe das ideias eu fico quando eu penso no futuro. Porque uma coisa é certa, o futuro não existe, nem nunca existiu, ainda. A certeza é de que haverá futuro, sempre haverá um futuro, ainda que a gente não esteja mais aqui para viver nele, né? Olha que coisa maluca. Falei que achava que não era maluco, mas não tenho certeza. E de forma mais doida do que pensar no passado, vem a parte complementar do que eu quero falar hoje. Embora ainda não saibamos como ele será, nós vivemos também o futuro, hoje. Vivemos ele em nossa ansiedade, entre sonhos e preocupações, entre desejos e repúdios. O futuro é vivo e presente. Quem estuda, sonha com o dia em que exercerá a profissão para a qual está se preparando. Quem marca uma viagem, a anseia abraçando a fé de que tudo correrá segundo o planejado. Embora saiba que as chances disso acontecer são absolutamente mínimas. Dito isso, reforço. O passado não existe e o futuro também não. Se formos observar com calma, tudo o que temos é o presente. Mas o que seria desse presente se ele estivesse sozinho no tempo? Quero falar hoje sobre como o passado e o futuro influenciam no presente de maneira ativa. Falar sobre como ficar preso no passado é tão ruim quanto não valorizá-lo e perder a chance de aprender tanto com ele. Falar sobre como ficar obcecado por um desejo ainda não realizado é tão ruim quanto deixar de sonhar em absoluto e não criar expectativas sobre mais nada na vida. E sabe qual é a maior ironia desse tema todo? Eu costumo detestar filme de viagem no tempo. Calma que eu não vou ser maluco de falar mal de Tartaruga Ninja 3 aqui. Adoro. E também não vou ser doido de falar mal de Volta pro Futuro. Esse é bom demais. Inclusive a cena que o cara volta no tempo pra beijar a própria mãe na boca. Freud certamente adoraria esse filme. Alguém, por favor, volta no tempo pra mostrar essa obra-prima pra ele. Ele curtia demais esse lance de mãe. Ele ia se amarrar. Peraí, que viagem esse monólogo todo, né? Sei lá onde eu queria chegar com isso. Eu espero chegar em algum lugar. É como disse o poeta, né? Tyson ou Messi? Quem foi melhor? Só o tempo dirá. E o tempo diz tanto, né? E é capaz de curar tanto. Eu sou fã do tempo. Tão fã que torço para que os filmes de viagem no tempo tratem ele melhor. Porque o artifíciozinho para escrever roteiro ruim, hein?
Seja bem-vindo. Eu não sou o único príncipe desse episódio, mas eu sou o Príncipe Vidani e você está dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão pra mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro. E hoje, dentro da minha cabeça, recebo Alfredo Rolo. Opa, tudo bom? Como é que tá aí? Tudo jóia. Cara, queria dizer que primeiro é um prazer falar contigo. Sempre fui fã do seu trabalho como dublador. Afinal de contas, cara, nem preciso... É chover no molhado falar de Dragon Ball. Acho que pra você, né? Você deve ouvir isso pra caramba. Sim, não, mas é um prazer também pra mim estar aqui. E falar de Dragon Ball é sempre legal, né? Mesmo que fale bastante, as pessoas me reconheçam mais por esse trabalho, mas pra mim é gratificante falar do Dragon Ball e do Vegeta e de outros personagens, né? É, claro. Eu tenho isso, né? Acho que o seu trabalho eu conheci muito pelo Vegeta e pelo Brock, acho que foram os dois que mais me pegaram na infância, mas, cara, eu acho até hoje o Vegeta um dos melhores personagens, eu digo até em versão brasileira, assim, cara, porque eu acho que a dublagem é redonda, né, cara? Não tem nem o que dizer do seu trampo em relação a isso, porque é uma voz muito icônica, com todos os bordões e tudo, é muito absurdo, cara. E aí, pô, eu tenho essa alcunha de Príncipe Vidani na internet e ter outro príncipe aqui, o do Saiyajins, nesse humilde programa, é uma alegria demais. Obrigado, valeu. Cara, mas eu também, desde que eu comecei a acompanhar você na internet mais, enfim, como fã, né, quando acho que as redes sociais trouxeram um pouco isso, de essa proximidade com dubladores e atores e acompanhar um pouco mais da vida, eu descobri que você era psicólogo também, né, cara? Você tem formação nisso desde antes de dublar? Como que começou isso, cara? Não, eu sou ator e faço teatro desde 1990 e aí eu decidi, em determinado momento da minha carreira, experimentar uma outra coisa, uma outra profissão. E aí eu fui fazer psicologia e antes eu tinha feito um curso de psicanálise, eu também tenho formação em psicanálise, aí depois fui fazer psicologia e depois fiz uma pós em psicodrama, que é uma outra vertente também da psicologia, e aí fui fazendo cursos e mais cursos e cada vez me aprimorando mais dentro desse universo da psicologia, mas a ideia inicial com a psicanálise era me ajudar no meu trabalho como diretor de teatro, para ajudar os atores e, enfim, as atrizes e as pessoas que faziam teatro comigo, ajudar essas pessoas a entender melhor as personagens. Caraca, que legal. E eu poder ajudar essas pessoas a também encontrar melhor os seus personagens e tal, mas depois eu vi que isso era só uma isca, né? Na verdade foi muito mais do que isso. Eu fui içado aí para outros caminhos e trabalho até hoje me dividindo aí na função, porque aí tem dublagem, tem locução, tem voz original, tem um monte de coisa, né? Tem narração, e como psicólogo e também com todas as formações extras aí. Você clinica, inclusive, como psicólogo ou vai mais para área acadêmica, estudo e tal? Não, eu faço atendimento mesmo, na parte clínica. Ah, que legal. Hoje eu vivo em Portugal, né? Então eu atendo a maioria dos meus pacientes, eu atendo online. Aqui em Portugal também, eventualmente, tem algum atendimento presencial, mas eu trabalho quase que basicamente de forma remota, tanto como psicólogo quanto como artista de voz, porque durante a pandemia a maioria dos estúdios parou e aí os artistas de voz precisaram, cada um, construir o seu próprio estúdio dentro de casa para continuar trabalhando. Então ficava um dentro do estúdio na sua casa, o técnico na casa dele, o diretor na casa dele. E aí nós fomos encontrando um caminho para continuar fazendo dublagem e outros trabalhos de voz. E hoje eu tenho um home studio e também trabalho como artista de voz remotamente. Cara, que legal. Quando eu pensei nesse tema, eu pensei em você por dois motivos, né, cara? Primeiro, pelo seu trabalho, que eu até acompanho não só no teu perfil pessoal, mas também no Hollow Insight, que é teu perfil de psicologia, né? Eu tenho pensado numa coisa que eu vi uma postagem sua uns meses atrás e bateu muito assim na minha cabeça e não tem saído essa frase, cara. E outro motivo pelo qual eu te chamei, e vai fazer sentido, eu juro, por enquanto pode estar um pouco confuso, é porque o Vegeta é, acima de tudo, um pai de um viajante no tempo também, né? E a frase tem a ver com o tempo, no fim das contas. Eu vi um post teu falando que a verdade está no presente. E eu lembro que eu cliquei e tal, e a frase que você falava era tipo um vídeo com imagens, né? Você falava, mente. A verdade está no presente. Eu tenho um tempo pensado sobre essa questão de... É meio que filosofia e também entender
a nossa relação com o tempo, né? Eu tenho cada vez mais a compreensão, conforme eu vou envelhecendo, que futuro e passado são conceitos que não existem no fundo, né? Eles já existiram ou vão existir, mas tudo que a gente tem no fim das contas é o presente. Entretanto, o presente não é nada sem o passado e sem o futuro, né? E aí queria saber de você, cara, o que você entende dessa frase que você publicou lá do "A verdade está no presente", e como você enxerga essa influência do passado e do futuro na vida mesmo, cara? O papo meio que pra esse lado que eu queria te chamar. Sim. Essa frase é muito profunda, né? Porque ela condensa muitos conceitos numa frase simples, né? Então, mente, nós queremos dizer que a mente rodeada pelos seus pensamentos no seu campo mental faz com que você se desvie do agora. E ao longo do tempo, desde o seu nascimento, quando você vai construindo as suas conexões neuronais, você vai criando caminhos neuronais e quanto mais eles são repetidos, mais a sua tendência é ir por eles. Então, além do cigarro, da maconha, da cocaína, do álcool, os pensamentos e as emoções também viciam. Então, quando você está repetindo um padrão mental, um padrão de atitude na sua vida, você está viciado naquilo. Então, a mente não é aquilo que a sua mente ou que você acredita que é, porque isso é algo que tem a ver com o seu ambiente, o ambiente que você cresceu. Verdade que está no presente significa, trago um pouco o conceito de mindfulness, né? De atenção plena, que você está ali no agora e na vida e no presente, e aí você percebe aquilo que você está fazendo, então você não deixa que os seus pensamentos flutuem para situações do passado e também não fica preso lá no que pode acontecer no futuro. Como eu brinco também com essa outra frase, que eu geralmente digo, tem 2 dias no ano em que você não pode fazer nada, é o ontem e amanhã. Se tem alguma coisa que você pode fazer na sua vida para mudar a sua vida, é hoje, a partir do que você constrói. Então, se ontem você tinha pensamentos de eu não consigo, eu não posso, não vai dar certo, poxa, eu sempre faço isso desse jeito, não tem jeito, ou sempre arrumo o mesmo estrupício para me relacionar. Hoje é o dia em que você vai perceber que é possível mudar. Quem é que contou essa historinha para você? Você pode contar uma outra história para você. E essa outra história é a sua verdade que fica escondida muitas vezes porque você fica refém de uma construção e de um determinado momento em que você nasceu e que foram te levando para determinados caminhos. E quando você entra num processo de terapia, por exemplo, ou em alguma técnica, algum método de meditação mais profundo, você consegue se conectar com esse presente, com essa verdade que está muito além dessa matrix que a gente vive. Cara, faz todo sentido, assim, quando eu penso no passado, eu fico nessa dualidade entre a nostalgia, né, de que ela é, de certa forma, algo gostoso de se sentir, no fim das contas, em algum nível. Detalhe, né, com o passado você pode ou ficar preso nele, que também é ruim, né, você ficar sempre preso em, eu vivi aquilo e, não consegui sair daquele estágio, ou também, outra coisa que eu acho tão ruim quanto é você não conseguir aprender nada com ele, né, também desvalorizar o passado totalmente, eu vejo como uma coisa que não ajuda você a crescer, no fim das contas. E o futuro é a mesma coisa, né? Você pode ficar obcecado por um sonho, por um objetivo e ficar muito preso naquilo, não conseguir olhar pro lado e não ver outra, não ver outra faceta daquilo. Ou também não conseguir desejar mais nada, não conseguir sonhar mais nada também é outra questão com o futuro que atrapalha. Porque eu concordo, assim, acho super legal ouvir você falar sobre o presente, a verdade tá no presente, porque às vezes a gente ouve tanto que o presente é tudo que a gente tem, como você falou, né? O hoje, a gente só pode fazer algo no hoje, o amanhã e o ontem não dá. Mas ao mesmo tempo, o hoje é tão influenciado, né, pelo passado, dentre traumas e memórias bonitas que a gente carrega, e pelo futuro também, que a gente sonha e que a gente às vezes quer evitar, enfim, acho que é meio que só o tempo dirá, né, o que será de nós, mas depende da gente atuar para que esse tempo mostre alguma coisa diferente, né? É tudo muito curioso e esquisito, mas o passado e o futuro se fazem presentes de alguma forma. O lance é que o passado, você falou de traumas e tal, né? Ele fica basicamente num estado mais inconsciente e é como um programa que roda automaticamente na nossa vida e a gente acha que faz escolhas, mas isso na verdade é como aquela imagem do iceberg em que nós só vemos a pontinha do iceberg. E a gente acha que tem domínio, mas na verdade tem o resto do iceberg, a maior parte dele, está escondido. Esse é o nosso inconsciente. Nós somos movidos muitas vezes por essas
escolhas inconscientes. É nesse sentido que a gente tem que acolher, aprender com ele e não se tornar refém dele e não permitir que as escolhas se repitam, né? Na psicanálise se chama de compulsão à repetição. É quando você repete os mesmos tipos de atitudes, de relacionamentos, de situações, de eventos, porque você vivenciou aquilo anteriormente e por isso você replica, às vezes até com a intenção de fazer diferente, mas como você não tem instrumentos para fazer diferente, porque você leva automaticamente para um pensamento da infância, né, um pensamento infantilizado. Como se criasse padrões, né? Os padrões que são criados ali na infância, você os replica. Quando você passa por um processo terapêutico, você vai percebendo que é possível fazer escolhas diferentes. E aí o que você constrói no presente, obviamente vai impactar o seu futuro, mas é importante que você perceba que o que está nas suas mãos é exatamente o presente, é o que você faz hoje. Há um exercício muito simples de mindfulness, de atenção plena, que é você parar por alguns segundos, prestar atenção simplesmente na sua respiração e depois olhar em tudo que está à sua volta, todos os objetos, como é que a roupa fica ali passando no seu corpo, tá apertada, tá solta, tá larga, que sons você ouve, tudo isso te coloca num lugar de enraizamento. E você fica mais relaxado, estando mais relaxado, você tem a possibilidade de ter insights para resolver as situações da sua vida de uma maneira mais simples, mais tranquila. É o que as pessoas falam, às vezes a solução está na minha frente e eu não vejo, porque nós não estamos no presente, estamos lá no passado ou estamos com ansiedade, que é o grande problema hoje da população brasileira, uma grande epidemia de ansiedade. A ansiedade é algo que ainda não aconteceu e que pode ser tanto em relação ao futuro quanto em relação a coisas do dia a dia ou em relação a algo que não se sabe. A ansiedade pelo quê? Por algo que só mesmo buscando um processo mais aprofundado de investigação psicológica para que você tenha noção de qual é a causa da sua ansiedade e aí com isso você consegue diminuí-la, muitas vezes até controlá-la ou muito entre aspas essa palavra, né? Mas até curá-la quando você percebe a causa disso, né? Então nesse sentido, às vezes é importante vasculhar um pouco o passado, mas no sentido de libertar-se dele, digamos assim, e não continuar como refém dele. É legal pensar no tempo como esse potencial de cura também, né? Isso me ajuda, inclusive, em vários momentos da vida. Eu faço terapia há alguns anos já, hoje em dia com psicanálise, inclusive. Uhum. Eu acho que tem muito isso, assim, de olhar pro tempo como algo que tem potencial pra te curar se você estiver atento a ele, né? E esse atento a ele é olhar realmente pro seu passado com esse olhar de carinho que você falou, pra usar ele pra se libertar dele, né? Pra que ele não te prenda, não te crie conceitos duros demais que você não consiga soltar deles e tudo mais. Eu acho que lidar com o luto das mudanças da vida, uma vez que você... Enfim, eu tenho um costume de falar que essas questões de saúde mental ou questões suas de preocupação, eu não sei se acredito muito em cura definitiva. Eu acho que são processos de cura, né? Uhum. Caminhos que você vai entendendo e aí, de repente, você olha para aquele... É como se o trauma fosse um objeto 3D, que você olha uma faceta dele e consegue lidar com aquela faceta. Mas se você vira ele um pouco de lado, se você, de repente, tem lados dele que você ainda não aprendeu a lidar. E entender que tudo bem, né? Você ter dificuldade com isso e você remoer coisas que você achava que tinha ficado para trás e não necessariamente tão para trás. Eu acho que tem essa questão de você se permitir, né? Sentir essas dores e não se culpar. Mas ao mesmo tempo enxergar o tempo como algo necessário para você lidar com o fim de um relacionamento, o luto por sei lá, mesmo que seja uma saída de um emprego, né, uma mudança de carreira, mudança de fase, que nem sempre vai ser para melhor em todos os aspectos, mas que é uma nova fase que vai te permitir ser feliz dali pra frente também, né? É diferente às vezes, não é nem melhor nem pior, né? Você encarar sempre como experiências e possibilidades, né? Aí eu trago um pouquinho emprestado, bem assim, empréstimo mesmo, da física quântica, né? Pra gente poder aplicar isso na psicologia, que a física quântica é a física das possibilidades. Ou seja, você existe num caldo quântico e você, quando observa uma determinada realidade, você está escolhendo aquilo e ao escolher aquilo, todas as outras possibilidades ficam em stand-by. Mas não significa que você não possa escolher aquilo em algum momento. Então, quando você está
nessa observação da realidade, você pode encarar as suas derrotas, os seus lutos, os seus fracassos de uma outra maneira, sob uma outra ótica, com uma outra perspectiva, e com isso você, na maioria das vezes, acaba saindo ganhando, porque você faz um balanço. E esse balanço sempre te leva para um aprendizado, para uma experiência que gerou um aprendizado para que você agora possa agir de uma maneira diferente ou escolher continuar agindo da mesma maneira, porque também tem isso, né? Você percebe o trauma, percebe a causa do trauma, mas você escolhe continuar agindo daquele jeito. É uma escolha sua que precisa ser respeitada, mas você tem a noção, a consciência, trazendo também mais um conceito da psicanálise, viver dentro do eros, né? Que é a pulsão de vida, o desejo de viver, o desejo de produzir, de entregar conteúdo, de deixar um legado, de contribuir para o mundo melhor, independentemente do que tem depois da sua morte, se existe vida ou se não existe vida, né? Porque as pessoas condicionam muitas vezes a sua ética a o que vai ter depois em que a sua vida acabar. Mas isso é um conceito muito perigoso, porque aí você passa a ser bom ou mal, eficiente ou não eficiente, a partir do que tem lá no futuro, e um futuro que você não sabe se existe ou se não existe. Supondo que exista, é bom que você faça o melhor possível para, no outro lado, você seguir evoluindo. Supondo que não exista, é bom que você mantenha a sua ética e contribua para um mundo melhor, porque outras gerações virão. E a gente está vendo aí que não é o que aconteceu, né? Hoje estamos num ponto em que já praticamente não tem mais volta, né? No nosso planeta. Então, tem muita gente que está ainda presa, volto a repetir esse termo, né? Nessa matrix de ódio, de dor, de problema, de dificuldade, de medo. Então, tudo isso cria uma massa crítica negativa e se replica e se reproduz, e você fica cada vez mais preso nisso. Não à toa que hoje em dia nas redes sociais o que mais engaja, postagem de ódio, comentário de ódio, tudo isso traz um maior engajamento, e muitas vezes as pessoas ganham notoriedade exatamente por fazerem isso. Até os produtos, às vezes, que colocam um anúncio que é polêmico e depois todo mundo fala a respeito daquele anúncio e tal, mas no fim das contas o que fica é a marca. Um engajamento baseado na alegria, na cooperação, e embora essa seja uma palavra muito ampla, também no amor, né, de uma forma que você consiga lidar melhor com as situações de uma forma não violenta, de uma forma respeitosa. Esse discurso, infelizmente, engaja. Então, essa é a realidade, é o caldo em que estamos colocados hoje em dia. Com certeza. É estranho para mim, assim, pensar no tempo, até com tudo que você falou sobre essa nossa relação de hoje de falta de aprendizado, né? Acho que tem muito, obviamente, de influência do que a mídia apresenta, as próprias ferramentas de redes sociais que querem dinheiro a todo custo, então acabam financiando esse ódio espalhado por aí. A gente sabe que não é de graça, não é à toa. E eu digo além que hoje em dia não é nem puramente humano, né? É até em relação ao algoritmo, a máquina escolhendo aquele caminho como mais lucrativo. E o humano só, né? Obviamente que isso também é bem cruel de se pensar, mas ele basicamente permitiu que isso acontecesse, né? No fim, uma coisa é meio que um ciclo, né? De raiva aí, e uma coisa alimenta a outra. Mas é estranho olhar pro tempo todo, assim, pra tudo. Conforme a gente vai envelhecendo, eu tenho muito a sensação de olhar pra trás, e eu tava pensando nisso esses dias que eu tava olhando umas fotos de Halloween e tudo, de fantasias que eu sei lá, 13 anos atrás, e às vezes você olha pra uma foto tua, cara, no passado, e você dá uma sensação estranha de que não era você ali. Você sabe que era você porque você sabe que você viveu aquilo, e é você na aparência ali. Mas é estranho se distanciar do tempo e pensar, caraca, é verdade, né? Eu fiz isso aqui sou eu, isso aqui é ser meio que as memórias nossas, elas vão virando menores, né? É como se você não lembra mais daquele dia inteiro que você passou, daquele dia daquela festa. Você lembra daquele momento da foto e você fala, putz, é verdade. Você não consegue construir a história completa daquele momento que você viveu. Obviamente, de momentos com mais importância você vai lembrar com mais detalhe ou menos e tal, mas
É estranho, né? Você, de repente, na sua própria vida, se sentir um estrangeiro para um momento do tempo que talvez hoje já não faça mais tanto sentido para você, né? Você tá em outra fase, em outro momento. Né? É importante celebrar isso, né? Celebrar cada momento em que você vive. Total. Quando você olha uma foto, ou quando você se lembra de alguma situação ou de alguma época da sua vida, você tá lembrando de uma parte de você. E muitas vezes, por mais estranho que isso possa soar, você olha para você de uma forma fragmentada. É importante que você se olhe de uma forma holística, holístico no sentido de todo, né? De holos, que é a totalidade. Você precisa se olhar dessa maneira, porque olhando-se dessa maneira, você não fica fragmentado. Você olha para aquela criança na foto com uma fantasia de Halloween e você percebe que é você, que é uma parte de você. O que acontece quando se fragmenta é que as pessoas, quando crescem, olham para o que foram e muitas vezes têm raiva do que foram, mágoa. Rejeitam, né? Ou rejeitam, porque replicam os afetos que foram construídos na família. E a raiva é um afeto, o medo é um afeto, a violência é um afeto. Então, pessoas que repetem relacionamentos tóxicos e violentos, muitas vezes vivenciaram crianças, construíram em suas mentes que isso é um tipo de afeto e às vezes acabam replicando isso. Então é importante que isso seja visto de uma outra maneira e você precisa olhar para si mesmo, para todas as partes de si mesmo, todas as épocas de si mesmo como uma coisa só, como um grande aprendizado, como eu costumo dizer para as pessoas que se comparam com outras pessoas, né? Seja comparando-se como sendo melhor ou pior. Eu sempre digo, se tem alguém com quem você deve se comparar, é com você mesmo. Com quem você era no passado e com quem você é hoje. Com quais foram as suas atitudes 3, 4, 5 anos atrás e quais são as suas atitudes agora. Nesse sentido, o passado te ensina. E você aprende que o meu conceito mudou. Ou então eu era mais feliz, né? Eu ouço muito isso no consultório, as pessoas dizendo eu era mais feliz. Tem um antes e depois da pandemia, né? Muitas pessoas mudaram completamente suas funções ali, seu dia a dia, sua visão de mundo, a partir de todo esse processo que aconteceu na pandemia. Casais que se separaram porque começaram a conviver muito mais tempo, ou casais que foram unidos exatamente por conta da pandemia, por terem ali conseguido uma convivência e a partir dessa convivência de estar ali mesmo distante, criou-se um laço e tal. Então, enfim, é importante que você recolha essas partes de si mesmo e construa, né, como diria Fernando Pessoa, pedras no caminho, recolho todas, pois um dia construirei um castelo. As partes de você mesmo, você recolhe todas dentro de si mesmo, sobretudo de amor próprio, não no sentido egoísta, nessa coisa de amor próprio do senso comum, mas de autocuidado, de cuidar de si mesmo, e não só no sentido físico, mas no sentido emocional, psicológico, social, em todos os papéis. Se você dividir sua vida da pizza e colocar todos os papéis que você desempenha na sua vida, como é que tá cada papel da sua vida? Que tipo de cuidado você tá dando para cada um deles? Porque às vezes a falta de cuidado em um papel é o que pode fazer com que todos os outros despenquem e às vezes é uma queda lenta. Quando você vai perceber, você já caiu, né? Então você precisa olhar para si mesmo dessa forma mais holística. Obrigado por ouvir este episódio de Dentro da Minha Cabeça. A ideia do programa é essa, de ser um programa mais curtinho, de no máximo uns 30 minutos, levando esse papo leve, improvisado, mesmo que seja sozinho ou com qualquer camarada que topa gravar. Eu queria agradecer demais ao Alfredo Rolo, sigam ele nas redes sociais, no @Alfredo_Rolodub, no Instagram. Lembrando que Rolo tem 2 L's, né? Mas tem link para outras redes sociais na descrição do episódio, como pro Rolou Insight, que é o perfil dele de psicologia. O Alfredo é uma voz que tá na minha cabeça há muito tempo, muitos anos. Primeiro, pois se trata de outro príncipe, o príncipe dos Saiyajins. Mas também porque o cara tem uns insights muito bons nos trabalhos que ele faz nessa área de psicologia também.
Pra você que gostou, siga nas redes sociais no @Príncipe Vidani, no @Cabeça do Vidani e no Blue Sky, que é @príncipevidani.com.br, e o podcast é o @dentrodaminhacabeça.com.br. Por favor, se você puder, classifique o podcast no Spotify e nos demais agregadores, de preferência com as 5 estrelinhas, nota máxima. Deixe também seus comentários tanto em plataformas como Spotify, quanto em nossas redes sociais, pra você contar o que achou desse episódio. E olha só, imagina que bacana seria a gente publicar mais episódios por mês ou mesmo por semana. Isso é possível através do financiamento coletivo. Temos metas que, se forem atingidas, garantem episódios extras. Portanto, considere nos ajudar com qualquer valor a partir de R$1 que couber no seu orçamento. Escolha uma das 3 formas disponíveis. Primeiro através do Apoia-se, que é apoia.se/dentro da minha cabeça. Depois através do Patreon, que aceita moeda estrangeira se você estiver fora do Brasil, no patreon.com/dentro da minha cabeça. Ou através da chave Pix, que é o e-mail cabeçadovidani@gmail.com. Aliás, esse é o e-mail que a gente usa para receber todo tipo de contato, tá? Seja feedback ou oportunidade comercial. Então, por favor, fique à vontade para nos enviar cartinhas por lá também, cabeçadovidani@gmail.com. Lembrando que temos produtos à venda na Podcast Store. Acesse podcaststore.com.br e confira nossas camisetas, ecobags, bottoms, pôsteres, canecas e ímãs atualmente disponíveis. Todas as informações que eu citei por aqui, de redes sociais, financiamento coletivo ou mesmo dos produtos, vocês podem encontrar com facilidade no site dentro da minha cabeça.com.br. Lembrando que não tem cedilha nem acento em nenhum dos links que eu citei e que todos os links também estão na descrição do episódio. Alegria e tranquilidade. Até o programa que vem. Valeu!